O tema que André Trigueiro nos apresentará neste momento. André Trigueiro desenvolve um intenso trabalho de divulgação da doutrina espírita em todo o Brasil. Como expositor, Trigueiro tem trazido para a tribuna temas em que as preocupações de natureza ecológica se associam aos princípios doutrinários do Espiritismo, chamando atenção para a responsabilidade que temos como espíritos imortais perante a nossa casa planetária. O livro de sua autoria, Espiritismo e Ecologia, editado pela FEB, pela profundidade com que desenvolve o tema, nos dá a dimensão exata de como André Trigueiro esposa essa causa, que é de todos nós, habitantes do planeta Terra, onde nele empreendemos a nossa marcha evolutiva. E é com imensa alegria que chamamos para subir a esse palco e ocupar esta tribuna André Trigueiro. Lembramos que André Trigueiro estará respondendo perguntas formuladas pelos nossos queridos palestrantes, os nossos congressistas, e o papelzinho já está na pasta de vocês. Bom dia a todos. Muito obrigado pela honra do convite para participar de um encontro importante, um encontro regional, que aproxima os confrades, que nos permite ter um contato mais próximo no Rio de Janeiro. O tema que me foi apresentado para esse estudo me causou alguma perplexidade, eu devo confessar, algum estranhamento. A pergunta inspiradora da palestra é: com a convicção espírita, a felicidade já começa na Terra? Eu fiquei um tanto curioso de saber qual o sentido desse tema, uma vez que para nós que nos afirmamos como espíritas, e até aqueles que se declaram simpatizantes, a resposta parece óbvia. Sim, a convicção espírita para nós abre caminho para a felicidade, ou para os rudimentos da felicidade e do bem-estar já aqui na Terra. Melhor estar na condição de espírita, compreendendo melhor o tabuleiro da vida, onde estamos inseridos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é Deus, etc., do que não termos essas informações. O amparo que a doutrina nos dá, e o Gerson frisou isso muito bem, portanto, assegura sim essa condição de já termos, com o amparo dessas informações, um projeto de felicidade sendo construído. Só que tudo que é muito óbvio constitui um enorme desafio para ser desembaraçado e desconstruído. E em 2 ou 3 dias de ruminância desse tema, eu devo dizer com toda franqueza que não é tão simples assim. Ou seja, nem sempre ou não necessariamente a convicção espírita representa a condição da gente de se dizer feliz ou iniciando uma trajetória de felicidade na Terra. Pode parecer contraditório, mas não me parece que seja. Ou seja, é possível nos dizermos espíritas, é possível termos a convicção espírita e nem por isso carimbarmos o nosso passaporte pelo simples fato de nos declarar espíritas ou termos a convicção para um lugar melhor após o desencarne. Não fosse assim, não haveria no umbral um lugar reservado justamente para espíritas que faliram, ou não haveria hospitais especialmente projetados no plano astral para o acolhimento de espíritas que, embora se dissessem convictos, soubessem recitar trechos inteiros do Pentateuco kardeciano, citações nominais
da autoria do Espírito, o número da pergunta, o capítulo onde está a resposta, nem por isso asseguraram um bom destino após o desencarne. Vamos dar alguns exemplos. E sem desmerecer o mérito da convicção espírita, ela é absolutamente importante, mas ela não expressa a totalidade dos cuidados que devemos ter enquanto espíritas para uma boa jornada no além-túmulo. No capítulo 16 do livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, esse capítulo 16 é intitulado Prova e Fracasso, apresenta-se o caso de Gustavo. Gustavo foi preparado em nosso lar para ser um espírita exemplar na Terra. Ele se aprofundou no estudo da doutrina, ele, portanto, construiu uma convicção espírita. Entretanto, ele não aplicou esse conhecimento para si e não conseguiu construir no movimento, na coletividade, aquilo que se esperava dele em relação à tarefa que foi programada e projetada. O médico que explicou a situação de Gustavo para Manuel Filomeno de Miranda chama-se Dr. Inácio Ferreira, e ele cunhou a seguinte expressão que se aplica a casos como o de Gustavo: espírita de gabinete, que é uma expressão muito feliz. O espírita de gabinete é aquele que fala como espírita, é aquele que recita como espírita, é aquele que demonstra ter um comprometimento que só os espíritas têm, mas efetivamente na labuta, na jornada terrena, no dia a dia, naquilo que se espera de alguém com esses predicados, ele não conseguiu realizar essa tarefa. Divaldo Franco está nesse momento no hotel chamado Iberostar, em Salvador, num daqueles eventos chamados Encontro com Divaldo, com aproximadamente 800 espíritos. Ele teve a gentileza de confirmar por e-mail a informação que eu vou compartilhar com vocês agora a respeito desse Dr. Inácio Ferreira, que aparece no livro Tormentos da Obsessão. Ele foi psiquiatra em Uberaba, nesta cidade. Ele fundou um sanatório espírita e atualmente dirige uma ala do Hospital Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo, no plano espiritual, justamente para socorrer espíritas que desencarnam em situação deplorável, pela culpa, pela dificuldade de, no plano espiritual, enfrentarem a dura realidade do fracasso. Ainda no livro Tormentos da Obsessão, e ainda inspirado no caso de Gustavo, o espírita de gabinete, Dr. Inácio diz, aspas, a função da doutrina espírita é preparar o ser humano para a compreensão da sua imortalidade, jamais para ajudá-lo a conquistar coisas e posições terrenas que o destacam no grupo social, mas não o dignificam nem o engrandecem moralmente. Prossegue o doutor Inácio. Ainda permanecem em muitos simpatizantes do pensamento espírita a falsa ideia de coletar benefícios pessoais e sociais quando aderindo aos postulados kardecianos, tendo a vida modificada para mais prazer e maior soma de comodidades. Há um outro personagem interessante que ilustra essa separação que devemos estabelecer entre a convicção espírita, que é fundamental para a nossa jornada evolutiva, e aquilo que a gente deseja para nós mesmos na espiritualidade, que é a sensação do dever cumprido. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. No livro Os Mensageiros,
de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, há o relato de um médium chamado Joel. E ele foi preparado, talhado, treinado, assistido para realizar uma importante tarefa no movimento espírita, não apenas enquanto médium, mas enquanto obreiro. Aguardava-se dele um engajamento na criação de um orfanato. Estava tudo pronto. Não era só o Joel que deveria estar mobilizado para isso, mas ele era uma peça importante para esse projeto ter a sua concepção. Um ambulatório médico, ele também deveria estar junto ao grupo encarregado desse ambulatório se estruturar materialmente na Terra, e ele também veio com a programação de 2 dias por semana ele consagrar aos serviços de jornada evangélica na instituição que ele deveria estar apoiando. Entre outras atividades, essas eram as fundamentais. O que aconteceu com o Joel? Dada a sua sensibilidade mediúnica fantástica, ele teve um déjà-vu que o perturbou. Ele teve a visão de quem fora, no período final da Inquisição Espanhola, na qualidade de Monsenhor, uma autoridade católica. E ele ficou fascinado por essa experiência. E ele passou a consumir precioso tempo e energia, que são recursos naturais não renováveis, na direção da investigação, não apenas daquele período, que ele ficou muito entretido, ele teve realmente uma sensação forte. Ele recobrou a memória daquela encarnação e queria descobrir mais detalhes sobre esse personagem dele, daqueles que lhe foram contemporâneos e de onde estariam aqueles hoje. Isso, obviamente, é um trabalho hercúleo que o afastou das tarefas mais importantes e urgentes para as quais ele foi preparado para executar enquanto Joel. Ele se deslumbrou, desperdiçou tempo, energia, e na condição de desencarnado após essa experiência, ele declara no livro Os Mensageiros, aspas, com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Meus amigos, esses 2 casos ilustram, a meu ver, que nós precisamos diferenciar a convicção espírita da ação libertadora. Uma coisa não necessariamente leva a outra, embora pareça que há um encadeamento lógico, mas o espírita de gabinete existe, e é contra ele que nós precisamos mobilizar aí sim todas as nossas energias e tempo, para identificar os momentos em que eventualmente nós utilizamos a doutrina espírita para se adequar à nossa rotina, em vez de transformar a nossa rotina na direção do que preconiza essa filosofia espiritualista na nossa vida. Existe uma função que precisa ser cumprida a partir das informações que nos foram reveladas. Quando a gente adequa ou ajusta o espiritismo na rotina que nos é conveniente e permanecemos na zona de conforto e prevalece o business as usual, a vida continua como vinha sendo. A diferença é que agora eu sou espírita. Eu me apresento aos outros como espírita. Eu leio uma ou outra obra sem a preocupação de me aprofundar ou encarar a dura realidade de eu ser um espírito imperfeito que deveria estar aproveitando melhor todas as condições que eu tenho hoje para enfrentar, entre aspas, o maior de meus inimigos ou o maior de meus adversários, que sou eu mesmo. Essa tarefa é muito difícil. Seria muito cômodo a gente apenas identificar nos obsessores aqueles que injustamente nos perseguem. O difícil para o espírita é reconhecer que se há um obsessor, há um trabalho de depuração que lhe alcança e lhe envolve em primeiro lugar.
ajustar o seu sentimento, o seu pensamento na direção do perdão, do acolhimento e da reforma íntima, que é a expressão síntese que empresta sentido e significado à doutrina. O espírita de gabinete não realiza a reforma íntima. Kardec se preocupou com muita clareza e objetividade em definir o que ele classificou de verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita, ou reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega no sentido de dobrar as suas más inclinações. Isto posto, não se pode dizer que o verdadeiro espírita seja aquele que frequenta o centro. Kardec não disse isso. Frequentar centro é importante? É. Mas o verdadeiro espírita não se reconhece o verdadeiro espírita pela capacidade de tomar passes periódicos e regulares. Isso é importante. A fluidoterapia tem uma função reguladora importante, mas não encontra aí o atributo fundamental do verdadeiro espírita. Em uma encarnação apenas, poderíamos ingerir hectalitros de água fluidificada. Mal não faz. Entretanto, também aí não se reconhece no ritual de, após uma palestra pública, um passe, tomar sua aguinha fluidificada, o verdadeiro espírito. A convicção espírita é o ponto de partida do trabalho, não a chegada. É o ponto de partida de uma marcha longa que se resolve por etapas, em longas e sucessivas encarnações. Para muitos de nós, chamados de trabalhadores de última hora, a convicção espírita através da fé raciocinada foi a isca estratégica para que a gente, depois de tantas e tantas encarnações, ignorando, nos afastando de qualquer tarefa que não implicasse apenas e tão somente nos nossos interesses egóicos, a fé raciocinada nos constrange, porque há um encadeamento lógico, há uma forma muito clara de revelar o sentido da vida, a inexistência da morte, o que estamos fazendo aqui. Portanto, enquanto trabalhadores de última hora, é importante que a gente reconheça o sentido da palavra ação. Agir para progredir. Evolução é mérito, pessoal e intransferível. Se processa não por aquilo que você pensa, sente ou fala. Basicamente, tudo isso é importante, mas tudo isso precisa estar encadeado e organizado na direção da atitude. O cristianismo reclama atitude. O testemunho do cristianismo primitivo, aqueles que se permitiram flagelar-se em nome da fé, aqueles que se entregaram aos perseguidores, aqueles que não renunciaram à fé mesmo quando o que estava em jogo era a própria existência, eles deram um testemunho. Qual é o testemunho que se espera de nós hoje, quando não há propriamente perseguidores que nos ameaçam a própria vida em função daquilo em que acreditamos? Qual é o testemunho que se espera do espírita hoje? É a ação. Há situações curiosas de desvio de conduta, que é uma expressão dura, mas que eu vou me permitir entre amigos, enquanto espíritas, do mau uso de nossas convicções. É preciso, isso aqui vai, na verdade, é uma conversa que parece uma terapia de grupo. Eu estou sugerindo a vocês que meditem sobre situações que eventualmente fazem sentido, eventualmente não fazem, mas acontecem por aí. Por exemplo, eu citei há pouco esse ritual de nós conseguirmos frequentar a casa espírita sem nos envolvermos intimamente e visceralmente com a doutrina. Alguns chamam isso de fenômeno de igrejificação da instituição espírita. Muitos de nós somos egressos do catolicismo, tipo que há muita simpatia pelo catolicismo. Somos irmãos cristãos, entre tantas outras correntes. No catolicismo,
Alguns daqueles que se dizem católicos se contentam em frequentar a missa uma vez por semana, confessar-se, ouvir com atenção a recomendação do sacerdote para as preces que deverão ser repetidas dentro de um determinado protocolo numérico de repetição, depois a comunhão, e ao sair da igreja estabelece-se o compromisso em retornar para aquela casa, aquela instituição, aquele templo, na semana seguinte. E nesse intervalo, entre o momento em que se sai da igreja, celular à vista, não é outro. Será algum desencarnado católico? Desculpa. Porque na verdade eu quero deixar isso claro. Eu estou tomando por exemplo algo que a gente observa do lado de fora e que alguns de nós, principalmente os egressos do catolicismo, transportamos para dentro da casa espírita, replicando o mesmo modus operandi. Ou seja, basta que eu frequente, em vez da missa, a palestra pública, em vez da confissão ou da comunhão, o passe, em vez da água benta, a água fluidificada, e eu vou à luta. Mais uma semana por aí, e qualquer probleminha que eu tenha no meio do caminho, eu já sei o dia e o horário da sessão. Portanto, a convicção aí, ela não cumpre a sua função mais nobre. Não basta ter a convicção, não basta ter noção de como a doutrina espírita explica as leis que regem a vida do universo. É bom saber, mas não é o suficiente. Saber para quê? Saber por quê? É isso que importa. E aí, gente, mais uma vez, assim me parece, eu vou compartilhar uma opinião. É legal a gente ver pelo censo 2010 que o número de espíritas dobrou em 10 anos. Constitui um desafio saber que entre nós espíritas nós constituímos o segmento com a maior faixa etária, com a maior escolaridade e o maior nível de renda. Constitui um desafio para nós tentarmos alcançar outros estratos sociais e outras faixas etárias mais jovens. Para todos os efeitos, eu estou falando dessa autoimagem que nós temos enquanto espíritas, que nós não constituímos, entre aspas, somos filosofia espiritualista, mas quando o IBGE pergunta qual a sua religião, espírita, então a gente está enquadrado também como religião. Nós devemos nos acautelar para não entrarmos numa disputa olímpica com outras tradições espiritualistas, como religião de resultado, aquela que promete alívio imediato, aquela que você vai ter todas as respostas bastando participar de um determinado culto ou reunião. O médium dirá tudo, o passe aliviará todas as suas dores, conversa com aquele ali que é mais experiente, que você vai saber tudo sobre você. Não funciona assim. Não estamos disputando nada nesse mercado da fé. Não somos proselitistas, nem nos auto-apresentamos como o único caminho da salvação. Eu, particularmente, acho extremamente nobre essa posição que nós assumimos na doutrina. Não estamos disputando espaço com os outros. A divulgação espírita é fundamental, respeitando o outro. Se o outro tiver a disponibilidade de ouvir, se quiser entender, se quiser dar vazão à sua curiosidade nos procurando, estamos aqui, sem promessas de alívio imediato, alívio a jato da dor e do sofrimento. Mais uma vez, evolução é mérito, pessoal intransferível. Quem tem que evoluir é quem é o portador da dor e do sofrimento. Ao espiritismo cabe o espelho. Enxerga-te, situa-te, onde estás, por que sofres, que escolhas você tem feito, que uso fazes do teu livre-arbítrio. Aí cumpre-se a função nobre dessa doutrina, mas ela não tem essa pretensão complicada do ponto de vista ético de evocar
forças superiores para intervir em algo que é didático e pedagógico. Sim, o centro espírita tem a sua função ambulatorial, somos um pronto-socorro. Temos essa função. Mas quando a gente faz uso ético e honesto desses recursos medicamentosos e terapêuticos da doutrina, a gente está sempre chamando a atenção. É você que define o seu estado de maior ou menor morbidade, maior ou menor vulnerabilidade a doenças, transtornos, distúrbios. São as escolhas que a gente faz e a forma como a gente se percebe no mundo. Esse é o trunfo da doutrina espírita. Essa é a nossa convicção. Uma outra situação que eu queria descrever e que marca essa diferença entre convicção espírita e nosso destino na espiritualidade. Há entre nós aqueles que se apaixonam pela doutrina de tal maneira, se afeiçoam de tal maneira aos princípios doutrinários, que se tornam intolerantes. Mais do que isso, não respeitam e perseguem outras tradições, outras religiões, outras filosofias. É algo complicado, porque, a meu ver, não encontra respaldo na maneira acolhedora como Cristo sinalizou a complacência, o entendimento, a maneira como todos devemos nos comportar uns com os outros. Não somos homogêneos, somos distintos. Reconhecer isso é reconhecer o valor que há na frase: a beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Se todas as flores tivessem o mesmo colorido, talvez o jardim não fosse tão interessante. O Gerson chamou muito bem a atenção aqui quando se entende que os postulados que estão consagrados na doutrina espírita, a tendência é que isso se universalize, sem impedimento do budista acender o seu incenso ou o islamita fazer a sua reverência, quantas vezes por dia quiser, na direção norte. A expressão da fé é assunto de cada um. Eu, como espírita, não tenho direito de interferir na relação estabelecida entre alguém com o seu Deus. A paixão por uma convicção justificou o maior banho de sangue da história da humanidade em nome de Deus. Essa semana o Comitê Nobel consagrou o mais prestigiado dos prêmios Nobel, que é o da Paz, para a União Europeia, que está sob um tenso bombardeio e disputa entre os países por conta de uma grave crise econômica. O que o Comitê Nobel alegou para dar esse prêmio para a União Europeia? É que, apesar de todas as oportunidades que eles estão tendo para rachar o bloco, eles ainda insistem em permanecer juntos em bloco. O que está em jogo para a União Europeia? Não é apenas a saúde monetária do euro. É a história de um continente marcado por sucessivos banhos de sangue, guerras fratricidas entre vizinhos muito próximos, que não têm a mesma cultura, o mesmo idioma, a mesma história, e se degladiaram desde sempre. A União Europeia significa um protocolo de segurança em favor da paz. E o Nobel procura legitimar o esforço que hoje é empreendido para que eles se entendam como bloco, apesar da dificuldade de homogeneizar as regras para manter a saúde do euro. Quando a gente, só para ilustrar a situação, a Umbanda, estruturada como movimento, nasceu num centro espírita kardecista. Eu não gosto de usar essa expressão, mas para me deixar bem claro. A partir, segundo algumas fontes históricas, da dificuldade que os dirigentes daquela casa tiveram de acolher um médium
que só dava passagem para entidades que não faziam bom uso do vernáculo, que eram muito simples e rudimentares na forma de expressar a sua sabedoria. Caboclo, preto velho, que seja. Não houve tolerância com essas manifestações. Esse médium foi excluído, ele não encontrou ambiente para ser lixado, para ser ferramenta, ou como diria São Francisco de Assis, para ser um bom cavalinho. Ele foi orientado pelos seus guias a fundar uma outra tradição que fosse acolhedora para com os humildes, que entendiam esse linguajar mais simples. Mais tarde, pela psicografia de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, narra com riqueza de detalhes a perplexidade de Manuel Filomeno e o testemunho de Bezerra de Menezes, que acompanharam exaustivamente os trabalhos de cura realizados no terreiro de Umbanda. Não importava nem para Bezerra, nem para Filomeno, nem para os outros que têm a convicção espírita, são espíritos espíritas. Se era terreiro de Umbanda ou não era, ali o bem estava acontecendo e se materializando a partir da disponibilidade daqueles que se prontificavam a ajudar o próximo desinteressadamente. Nós temos no Rio de Janeiro instituições que não são espíritas. Vou citar duas aqui, tem o Tupiara no Lins, tem a Casa Francisco de Assis no Cosme Velho. Não são espíritos, mas obrigam os médios a ler no livro dos médios. Em alguns lugares botam até a imagem do Kardec, porque tem sua reverência às imagens. Nós não precisamos disso, nós estamos desapegados disso. Eles ainda têm essa necessidade de fazer o culto. Está lá o Kardec reverenciado. Eu tenho curiosidade de ver, porque essas duas casas, por acaso, eu conheço, por razões que não importam agora, embora não as frequente. São lugares até onde me foi possível investigar, onde o bem se materializa, onde o respeito pela fé ou a crença dos outros também, e onde se considera indispensável a leitura de Kardec. É curioso, só que não abre mão do batuque. Então, a nossa condição aqui, enquanto espíritas, qual é? Estigmatizar. Não é espiritismo. Tem imagem de Kardec? Não é espiritismo. Tem batuque? Não é espiritismo. É o bem. De outra maneira, não temos afinidade? A gente frequenta então a casa que não tem imagem, não tem incenso e não tem batuque, mas respeitamos aqueles que usam de outros métodos para chegar aos mesmos objetivos. Fundamental que seja assim. Do contrário, estamos nos contradizendo. Nos afirmamos sempre como a religião mais moderna, a doutrina mais avançada. Não basta. Tem que fazer. E é aí que interessa o resultado prático e mensurável. E é justo que a gente, na paixão pela doutrina ou pela convicção espírita, a gente estique o dedo para os outros dizendo que os outros estão errados e esqueça daquela musiquinha que se ensina na evangelização. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 vontades para mim. Porque nós já fomos muito perseguidos. No amparo da lei, primeiro governo Getúlio Vargas, Estado Novo, preto no branco, uma assembleia de espíritas como essa era absolutamente ilegal. Todos em cana. Sujar o dedinho, fichado, deixava de ser réu primário. Por quê? Que sou espírita. Ou seja, quem já se viu na condição de perseguido, quem já experimentou na pele a condição de ser constrangido a não professar em público a sua fé, vai replicar isso em relação aos outros? Eu não reconheço esse direito em nós nem em ninguém. E aquilo que eu entendi do Evangelho
e da doutrina espírita, não temos autorização, nem de um nem de outro, para replicar esse equívoco em nome de uma doutrina, seja ela qual for. Meus amigos, essa convicção espírita, ela pode ser entendida como uma bússola. A bússola em si não salva o náufrago, nem aquele que está perdido na floresta. O que faz a bússola? Aponta a direção. Caberá ao náufrago, ou aquele que está perdido na floresta, prestar atenção na bússola, orientar a sua trajetória e buscar a saída. É isso que a gente deve absorver como valor da convicção espírita. É importante a gente reconhecer como é relativamente fácil a gente construir essa convicção. Isso é bom. Quando a gente se detém na análise da biografia de Allan Kardec, a gente fica perplexo como alguém no século XIX possuía tamanha sabedoria. Porque, além de poliglota, falando 4 idiomas fluentemente, estudioso do magnetismo, da filosofia, da matemática, ele se tornou referencial na história da educação na França, que já era o eixo cultural do Ocidente, o grande proponente de uma nova forma de exercer e pensar a pedagogia. Ele foi discípulo de Pestalozzi. E é curioso, quando você vê na biografia de Kardec, Pestalozzi tinha que fazer uma palestra, uma viagem, ele tinha que encarregar alguém de cuidar da casinha, da lojinha. Né? Quem é que fica na retaguarda? Quem é que cuida da escola? Hipólito. Ele era o número 2. Ele que ficava no lugar de Pestalozzi. E esse homem já na maturidade, com 50 anos, obviamente, de várias fontes, chegou a informação. Está tendo um negócio por aí chamado mesa girante. Festinha da mesa girante. Se fosse nos dias de hoje, ia ter o baile funk da mesa girante. Né? De uma hora para outra, em diferentes lugares da Europa, as mesas em reuniões sociais flutuavam. Vocês conhecem essa história, mas eu quero repisar um aspecto. O olhar que Kardec, que professor Hipólito desdobrou sobre esses fenômenos, é o olhar que muitos de nós, em relação a outros fenômenos da vida, não conseguimos lançar. O olhar cético, como deve ser o olhar de um homem de ciências. Sem premissa nenhuma, tábula rasa. Eu não sei nada sobre esse fenômeno. E eu não vou fazer nenhuma presunção. Eu vou simplesmente formular questões que procure identificar a causa dessas mesas estarem flutuando. E eu não quero saber quais sejam as respostas, quer dizer, eu não vou me preocupar nem me afligir se a resposta for esta ou aquela. A resposta que vier é a certa, porque é a verdade que a ciência me revela. Agora vocês imaginem o tormento desse homem. Isso é apaixonante mesmo, quando a gente entende a dimensão da doutrina e como ela foi construída e configurada. Quando ele se dá conta de que as mesas girantes eram apenas e tão somente uma isca para que as inteligências desencarnadas pudessem se comunicar, e ele, que foi preparado e escolhido para ser o codificador, se aproximasse e realizasse uma gigantesca entrevista. Kardec é do Sindicato de Jornalismo. Vocês vão me desculpar. Porque o que ele fez, em verdade, foi uma gigantesca entrevista. E como os bons jornalistas devem fazer, devem selecionar as fontes com credibilidade, não vai abrir manchete com foto para assunto que não merece importância, e vai fazer uma edição, separando o que importa aparecer no Cristianismo Redivivo, a terceira revelação, o Consolador Prometido, edição extraordinária. Daquilo que não temos a convicção de que seja verdade. Houve um ruído na comunicação. A fonte não tem credibilidade para mim. O que aparece
é aquilo que esse homem, com esses talentos, conseguiu formatar como filosofia espiritualista. A ele devemos basicamente a coragem de, tendo a convicção, não renunciar à verdade que lhe apareceu e se expor à execração pública, à perseguição da Inquisição que existia à época ainda. Até a viúva de Kardec, quando ele desencarnou, foi batendo na porta lá da residência da família do professor Hipólito. Amélie abre a porta, quem está querendo bater um papo? Os inquisidores. E ela, não, meu marido morreu, não, mas é com a senhora mesmo. A gente quer falar, a gente quer entender que é isso. O constrangimento foi além do período que ele esteve entre nós. E ele foi advertido de tudo isso, ele foi avisado. O espírito de verdade não o poupou. Você vai dormir menos, você vai sofrer muito, você vai trabalhar demais como nunca. E tudo isso é necessário. Você veio para realizar essa função. E ele não retroagiu, ele não foi refratário a isso. O tributo que eu presto a Kardec, inspirado na forma emocionada como o Gerson também se expressou, é da coragem desse homem. A coragem que nos falta por vezes. E não fazer da convicção algo moldável na nossa zona de conforto. A convicção é o agulhão. É aquilo que faz a gente remar contra a maré. Aquilo que leva a gente a não se preocupar com a opinião dos outros. Aquilo que faz a gente se olhar no espelho e dizer: ok, não dá para resolver todas as pendências numa vida só, já entendi, mas aonde eu sinto ou pressinto que eu posso e devo avançar, eu não vou postergar a ação, a atitude. Ainda no livro, para arrematar essa parte da explanação e a gente passar para as perguntas, ainda no livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomena de Miranda diz: a crença é muito importante. No entanto, a vivência dos postulados exarados na codificação tem regime de urgência e não pode nem deve ser postergado. Na mesma obra, Bezerra de Menezes assinala, abre aspas, Jesus acentuou que mais se pedirá àquele a quem mais se deu. Considerando-se o grau de responsabilidade pessoal, em razão dos fatores predisponentes e preponderantes para a conduta. Um comentário de Kardec na questão 637 do Livro dos Espíritos a respeito dessa responsabilidade que cada um tem por aquilo que sabe ou julga saber. Aspas. A responsabilidade é proporcional aos meios de que ele, o homem, ou ela, a mulher, dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem ou a mulher instruídos que praticam uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Meus amigos, Joana de Ângeles, na série psicológica, chama a atenção que o medo é o pior dos sentimentos. O medo paralisa. O medo determina um estado metabólico de estagnação e retração. Ela também, na série psicológica, observa que nós somos portadores de culpas ancestrais. Porque em outras épocas, outras convicções determinaram em nós o amálgama de uma culpa difícil de retirar numa encarnação só. Que nesta encarnação, de uma só vez, a gente possa, com muita suavidade e doçura, enfrentar o medo paralisante em benefício da ação urgente e ter a noção de que nenhum de nós seguirá adiante com culpa. Não temos tempo a perder com medo nem culpa. E aqueles que estão permanentemente ao nosso lado, os desencarnados que prometeram nos auxiliar em todos os instantes, em todos os momentos, fossem qual fosse, bastando que nós entrássemos em sintonia.
um pensamento sincero de chamamento, para que a gente possa ter a noção exata do que estamos fazendo, o que nos falta fazer, que escolhas nesse momento eu preciso realizar. Eles nunca se omitem diante do nosso chamado. Chamemos sem demora. Obrigado pela atenção.